amores, quinto ano. Hoje, matemática, né? Essa matéria que é muito boa e essencial, né? Para nosso estudo, para nosso dia a dia, para a gente reconhecer as formas, as figuras geométricas, né? Mas antes que a gente, né, dê início ao conteúdo, eu quero agradecer, né, pela aluna Raíssa, né, lá do Povoado Sapé, da Escola do Joaquim Costa, né, da professora Luzia. Ela foi a vencedora do nosso desafio. Então, parabéns, Raíssa, por você ter mandado, né, o seu planejamento familiar, né, contendo lá aquelas despesas, né, que foi das nossas últimas aulas. Eu lancei esse desafio e pedi que assim que vocês assistissem, né, a aula e fizessem o planejamento familiar de vocês, que era conteúdo de matemática, vocês enviassem imediatamente para o professor de vocês, para eles entrarem em contato comigo para dizer que um aluno deles fizeram. Então, né, a aluna Raíssa, lá do Povoado Sapé, um beijo para a Escola Joaquim Costa, né, a professora Luzia, que logo de manhã cedo ela mandou o planejamento, né, familiar da aluna Raíssa, que ela desenvolveu e mandou como atividade proposta do desafio, né? Então, desafio lançado, né? Desafio aceito e desafio cumprido, ok? Raíssa, um beijão, né? Então, pessoal, no decorrer das nossas aulas, nós iremos ter mais desafios desse, né? Pode ser na aula de matemática e pode ser também na aula de português ou em outras aulas interdisciplinar, né? História, geografia, ciências, entendeu? Então, vocês fiquem aí de olho, né? As videoaulas da professora Marbene do quinto ano. Chame o seu coleguinha, né? Manda ele vir pra cá, manda ele se inscrever, manda ele dar o like e ficar atento, porque a qualquer momento, a qualquer aula, eu posso lançar um novo desafio e premiar vocês. E dessa vez a aluna Raíssa foi que ganhou o desafio, ok? Então, um beijão pra ela. Mas hoje a gente vai dar sequência, né, à geometria, parte da matemática que é muito importante, né? Abram aí o livro na página 78, olha aqui, 78, onde tem mais poliedros, né? E aí a gente vamos recapitular o que é esses poliedros, né? Os poliedros são formas geométricas, são figuras geométricas, né? E são superfícies planas que não rolam e tem muitas faces, né? Por exemplo, eu tenho aqui, olha o meu dedinho aqui, meu dedinho aqui indicando. Nós temos aqui um poliedro. Aqui é uma superfície plana. Tem faces, né? Poliedros, muitas faces, né? Esse poliedro aqui, ele roda? Ele rola? Não, né? Diferentemente, né? Só um momentinho aqui. Desse daqui. Ele rola, né? Dessa figura aqui, que é a esfera. Entendeu? Então, é diferente. Esse rola. Também tem superfície plana, mas ele rola. E aqui é um poliedro que não rola com superfície plana. Gente, só para recapitular. Esse daqui rola, entendeu? E o cubo não rola. Eu só trouxe isso aqui como exemplo, ok? Para trazer para nossa realidade. Mas tudo bem, né? Os nossos recursos pedagógicos que temos em mãos. Então, vamos lá. Pessoal, só para lembrar, os poliedros, né? Eles têm faces, arestas e vértices. E aí, quem lembra da aula passada? Quem são essas faces, essas arestas e esses vértices, né? Nós temos o quê? Que essas faces são os lados. Olha o cubo aqui. Nós temos essas laterais aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
entendeu? São os lados de uma figura geométrica. E as arestas? São essas linhas que emendam aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as arestas em um poliedro. E as vértices, hein? São as emendas. Olha aqui, eu fiz até que eu coloquei aqui, ó. São essas emendinhas aqui. Então, a gente precisa identificar essas três características, né, em um poliedro. E ele também apresenta o quê? Altura, comprimento e largura. Então, ele é tridimensional, né? Então, o que é uma figura tridimensional? Porque apresenta essas características. Ela tem largura, altura e comprimento. Olha aqui, um paralelepípedo que eu botei aqui. Ele tem altura, comprimento e largura. E trazendo para a nossa realidade, com o que eu tenho em mãos aqui, eu tenho aqui uma agenda, né? Essa agenda aqui, ela pode ser usada como... Vamos fazer uma semelhança com o paralelepípedo, né? Já que tem essa forma aqui, ó, tá vendo? Então, qual é a tridimensão aí que vocês devem reconhecer em um poliedro? Olhe, aqui nós temos o quê? Gente, é o comprimento. Isso aqui é um comprimento. Isso aqui é a largura. E essa parte aqui é a altura dessa agenda. Então, se vocês forem olhar, né, no caderninho de vocês, a depender da superfície que vocês tenham em mãos, nós podemos fazer uma comparação e também colocar dentro, né, das figuras geométricas, dentro dos poliedros, né? Comprimento, largura e altura. Isso é uma visão tridimensional, que é uma característica particular dos poliedros, né? Ok? E aí, deu para compreender as principais características e relembrar os poliedros? E aí, então, vamos pegar a página 78 do livro de vocês. Tem lá as imagens, né? Item 1, usando como exemplo. Eu coloquei apenas um poliedro aí. O poliedro mais fácil e rápido de vocês reconhecerem, né? Se assemelha a um dado, né? É o que aqui? Cubo. Cubo. Então, e aí? Se eu perguntar a vocês, vocês conseguem identificar os vértices, as faces e as arestas desse cubo? Vamos lá? Então, se você ainda não consegue, venha comigo e preste atenção para vocês desenvolver a atividade com a supervisão do professor de vocês. Vamos lá? Vamos aqui. Melhor observando aqui. Eu quero as vértices, né, desse cubo. Quantas vértices tem aqui? Quantas faces tem aqui? E quantas arestas tem aqui? Lembrando que eu já dei aqui o significado. As faces são os lados, né? Então, nós podemos ver aqui nesse cubo aqui. Quantos lados tem aqui? Então, as faces. Quando eu digo vértices, eu digo que são essas emendas aqui, né? Essas emendas aqui, ó. Quando eu pego e boto assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui são as emendas. E eu já coloquei aqui. E quando eu digo arestas, né? Eu digo que são as linhas que separam as faces, entendeu? Que separam esses lados. Entenderam? Então, vamos lá. Quantos vértices tem aí nesse cubo? Quantos vértices, turminha? Preciso dizer quais são os vértices? São as emendas. Olha aqui, ó, emendas, olha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vamos colocar aqui 12. Tá certo isso? O cubo. Quantos vértices? Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, olhem aqui os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos nesse cubo, né, 8 vértices. Vou colocar aqui de azul. E quantas faces eu tenho aí, hein? Quantas faces?
1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu tenho 6 faces. Lembre-se, pessoal, são as laterais da figura geométrica. Isso se chama faces. Aonde aqui? Em um poliedro. E as arestas são as emendas. Então, eu já identifiquei aqui, olha, quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos o quê? 8 arestas. Será que é isso mesmo? Tá faltando aresta aí. Olhe aqui embaixo, a outra parte de baixo. Então, vocês devem prestar atenção, né? Não tenham pressa. Nós temos mais do que 8 arestas. Nós temos 12 arestas, que são as emendas. Então, nós temos as arestas de cima e as arestas da lateral. Então, a gente não pode esquecer, viu? Porque a gente pode se passar. Então, as arestas são as emendas. Você vai contar a parte de cima, a parte de baixo, esse lado e o outro. Então, aqui nós temos o quê? 12 arestas. Vamos colocar aqui 12 arestas. Então, será que vocês já conseguem desenvolver com a ajuda aí da professora de vocês as atividades aí do livro, né? Aí nós temos aqui um prisma com base hexagonal, né? Nós temos um prisma de base triangular e uma pirâmide de base pentagonal. Quando chama pentagonal, são 5 lados, né? Então, hexagonal são 6 lados, pentagonal, 5 lados, triangular, 3 lados, ok? Então, presta atenção. É um conteúdo que parece ser fácil, mas se você perder a concentração, você já atrapalha tudo. Então, vamos lá. Vocês vão desenvolver, com o auxílio do professor de vocês, é uma atividade sugestiva. Já que tomando base, esse primeiro exemplo aqui. Vocês vão encontrar as faces, os vértices e as arestas, né, desses outros poliedros aí. Aí nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque essa base ela tem 6 lados. Uma pirâmide de base pentagonal, porque essa pirâmide tem o quê? 5 lados. E um prisma de base triangular, porque esse prisma tem 3 lados, ok? Então, preste atenção. E pra gente finalizar aí, nós temos aqui, né, uma observaçãozinha da questão 2, né? Que a quantidade de vértices mas a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas, entendeu? Então, fique aí para vocês desenvolverem com o auxílio do professor de vocês. Eu vou fazer a primeira questão. Quando eu for pedir para encontrar, né? Na questão 2 diz assim: durante a aula de geometria, Júlia aprendeu uma regularidade presente nos poliedros, né? Então, é uma regularidade, porque é uma regra, que diz assim: a professora nos ensinou que em um poliedro qualquer, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, olha, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso aí é a regra dos poliedros. Mas aqui no item A diz assim: agora que você também já sabe essa informação, né? Descubra o número de arestas de cada figura a seguir. Então, eu não tenho uma figura, mas se eu seguir essa regrinha, eu vou conseguir encontrar, entendeu? Aí, na letra A diz assim: um poliedro com 8 vértices e 8 faces. Só que eu quero encontrar, então, em vez de somar mais 2, eu vou subtrair 2, né? Então, eu tenho 8 vértices mais 8 faces, que eu não vou adicionar, eu vou subtrair para encontrar, né, essa outra parte, essas arestas, né? Então, eu tenho 8 mais 8, 16. 16 menos 2, quantas arestas tem aí? 14. Da mesma forma, vai acontecer com o item B e o item C, que aí vocês vão pedir auxílio do professor de vocês para desenvolver. Lembrando, é uma regra do poliedro.
vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Mas aqui, quando você for procurar as arestas, você não vai somar, você vai subtrair por menos 2, porque a gente está procurando ele. Então, subtrai. Então, a quantidade de vértices mais faces menos 2 para encontrar as arestas em um poliedro, ok? E aí fica para vocês, com o auxílio do professor de vocês, desenvolverem os demais poliedros, né? Vértices, faces e arestas, e desenvolverem essa letra B e C com o auxílio do seu professor. É ele que vai sugerir junto com vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem tirar com eles. Então, preste atenção. Figuras geométricas, ela é fácil, mas se você errar um pouquinho, já erra todo o conteúdo, ok? Então, fica até a próxima aula.